Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama. Hoje a gente segue falando dos 10 sinais que você está sendo violento com você mesmo. E o sinal de hoje é: você sente dificuldade em abrir mão do controle? Será? Bom, gente, para começar a entender realmente esse ponto, a gente precisa pensar de onde que vem essa necessidade do controle, né? O controle, em geral, ele vem do medo. E o medo vem do desconhecido, da ignorância. E a gente cria essa ilusão de controle para se proteger, né? Ao invés da gente buscar sair da ignorância, a gente prefere lá tapar o sol com a peneira, né? E, bom, eu vou trazer aqui um dos códigos de conduta de um yogi que foi escrito por Patanjali, que é Ishvara Pranidhana. O sânscrito é uma língua de muito difícil tradução e de muito difícil pronúncia também, né? Mas uma das possíveis traduções disso seria esforço sobre si próprio, autoestudo e entrega a Ishvara, não limitação e não ilusão. Ishvara seria aquilo que governa. E daí você pode me dizer, mas eu não acredito que exista isso, eu acho que não tem nada que governe. E bom, gente, o universo, ele é governado por diversas leis, quer você queira, quer você não queira admitir isso, né? Existe algo maior, que você pode chamar de Deus, de biologia, de universo, de natureza, do que você quiser. Mas existe algo que controla. E que, em geral, controla bem. A gente tem uma tendência a achar que não, mas olha aí a lei da gravidade, que sucesso de lei, sabe? O sistema solar, as estações do ano, a reprodução dos seres vivos, o crescimento das plantas, o funcionamento do corpo humano como um todo, né? Eu sei que a gente pensa que os seres humanos, eles são muito extraordinários e que tudo que existe foi invenção nossa. Mas isso é pura ilusão, né? Isso é pura invenção do ego, né? Mas, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou ficar falando horas por aqui. Eu não quero desviar muito do assunto de hoje, né? Mas, enfim, voltando a essa frase de Patanjali, né? O que será que ela quer dizer, né? Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples e bem bom. Um jogador de futebol, ele tem o controle para vencer uma partida? Você vai dizer que não, né? Porque vencer uma partida depende de inúmeros fatores. E daí a gente tem alguns cenários possíveis, né? Em um deles, o jogador se engana para se motivar a treinar, dizendo para ele mesmo que ele tem o controle, que se ele se esforçar verdadeiramente, a vitória será certa. E isso funciona? Por um tempo, pode ser que sim. Mas invariavelmente ele vai perder alguma partida, né? E daí, se ele é 100% responsável pela vitória, ele também é 100% responsável pela derrota, né? Isso presumindo que o jogador é uma pessoa coerente, porque também existem aquelas pessoas que, quando convém, elas se responsabilizam por tudo e quando não convém, elas não se responsabilizam, né? Por exemplo, esse jogador, caso ele perca uma partida, ele pode de novo se enganar no sentido oposto, culpabilizando tudo ao redor dele e dizendo que a derrota é culpa dos outros, né? E se eximindo completamente da responsabilidade, né? Geralmente, a gente oscila entre esses dois pontos. Esse ego, né, de ilusão, em que os nossos esforços valem a pena, e daí a gente usa isso como motivação, né, para controlar os resultados das nossas ações, né? E outro ponto de total desilusão, quando você percebe que você deu tudo de si, e mesmo assim as coisas não aconteceram como você desejava. A partir desse conhecimento de que a gente não tem o controle, a gente tem algumas opções de como agir, né?
A gente pode seguir a vida inteira, né, gente, negando isso e ficar sempre nesse ciclo, né? Eu minto pra mim mesmo que eu tô no controle, a vida vem e me prova que eu não tô. Eu me frustro, eu sofro, eu trago violência pra minha vida a partir disso. Eu ignoro esse ensinamento que a vida me trouxe e eu volto a acreditar que eu controlo. Eu sigo insistindo no mesmo erro por medo de abrir mão do controle. E eu posso também escolher parar de me enganar, mas daí eu posso acabar caindo num outro engano, me enganar de outro jeito, né? Indo para outro extremo, que é o de acreditar que eu não tenho absolutamente nenhum controle. E daí eu acabo caindo na imprudência, né? Eu acabo deixando aí para o universo toda a responsabilidade das minhas ações e vivendo desgovernadamente, né? Isso é uma coisa que acontece muito também. O ser humano, ele é muito controverso e muitas vezes incoerente. Então, além dessas duas opções de extremos, eu acho que tem uma outra opção que, na minha opinião, é a mais perigosa de todas, porque ela é a mais sustentável a longo prazo. A gente tem uma certa dificuldade de entender o conceito de equilíbrio. Daí a gente acaba pensando, então se eu agir uma hora num extremo e outra hora em outro extremo, daí eu vou estar lá, né, no equilíbrio. E tipo, não, errado, cuidado. Esse é o caso daquela pessoa que uma hora coloca lá um esforço, uma expectativa surreal em alguma área da vida, acreditando cegamente que tudo que ela vai fazer com que tudo saia como planejado, ou seja, acreditando que não existe nenhum fator externo ligado ao comportamento dela. E por outro lado, por exemplo, essa pessoa negligencia a saúde, se alimentando mal, usando drogas, e quando alguém fala alguma coisa, alguém fala que isso pode trazer alguma consequência na vida dela, ela fala, mas o fulano de tal teve câncer de garganta e nunca fumou. Ou, por exemplo, você pode atravessar a rua e morrer a qualquer momento. A vida é muito curta. Ou aquele famoso, né? Só se vive uma vez. Vocês conseguem perceber como esses dois extremos, eles são fantasiosos e como é comum a gente cair neles? E esse extremo de achar que nós somos 100% responsáveis por tudo e que a gente pode manter o controle, gente, isso é ego. Achar que a gente pode controlar todas as situações é egocentrismo, é achar que você é o centro e que o mundo gira ao seu redor, né? E muitas vezes, quando a gente vive nesse ego de ilusão, quando as coisas saem do nosso controle, a gente também pende para o outro lado, de total desilusão e de total desespero. E daí a gente cai nesse outro extremo de acreditar que a gente não tem controle sobre nada, então que qualquer esforço que a gente fizer é inútil. Eu não gosto de falar em extremos, de me posicionar de maneira extrema, mas aqui eu vou ser bem enfática. As coisas nunca acontecem como você deseja. Elas sempre acontecem de maneira diferente. Porque nenhuma situação depende 100% de você. Absolutamente todas as situações dependem de fatores externos. Porque, gente, a gente vive em sociedade. Porque a gente vive no planeta Terra. Nós somos animais. Nós nem controlamos o nosso próprio corpo, os nossos instintos básicos, a nossa fisiologia. Alguém aí, por acaso, fica mandando o coração começar ou parar de bater? Vamos sair desse lugar de ego e vamos admitir que o mundo é muito maior que o nosso próprio umbigo. Mas, enfim, o que a gente pode fazer com essa informação clara de que nós não temos o total controle? Lembrem que o yoga, ele nos diz que a única maneira da gente ser livres é saindo da ignorância. E uma vez que a gente sai da ignorância, a gente precisa assumir a responsabilidade de agir.
Mas a gente também não pode cair no extremo de achar que a gente não tem controle nenhum. A gente precisa começar a encontrar o discernimento, começando a distinguir as coisas que a gente pode mudar daquelas que nós não podemos mudar. E aceitar o que não pode ser mudado. E ser forte e ter coragem para agir quando algo pode ser mudado. E mesmo quando algo pode ser mudado, a gente precisa entregar o resultado das nossas ações. Porque o resultado das nossas ações, ele pertence ao grupo das coisas que não pode ser controlada. Eu sei que isso pode parecer até meio frustrante, mas a gente tem, ou deveria ter, o controle sobre as nossas ações, mas não sobre o resultado delas. A gente precisa aprender a confiar. Mas vamos voltar aqui para as coisas que não são controladas pelos seres humanos, né? Por exemplo, como as leis do universo, as leis da natureza. Eu sei que podem existir questionamentos e controvérsias sobre isso, mas como eu falei antes, em geral, tudo isso funciona bem, né? O corpo humano é um excelente exemplo disso. Puta negócio complexo, né? Tem tanta coisa complexa acontecendo aqui dentro do nosso sistema nervoso autônomo, que está relacionado, né, ao controle da vida vegetativa, que controla lá a nossa respiração, a nossa circulação, a nossa digestão, a temperatura do nosso corpo. Enfim, tudo isso que manda um monte de ordens, um monte de comandos o dia todo, a noite toda, a vida toda, e você nem tem ciência, você nem sabe tudo o que está acontecendo dentro de você. Enfim, tudo isso para dizer que existe um curso natural da vida e um curso natural do universo. Tudo o que nasce morre, e a gente sabe disso, mas a gente não confia. A gente não confia que as coisas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer. Porque a gente enfia lá o nosso ego e nos diz, eu faria melhor. Se fosse eu planejando, tudo sairia diferente. E, gente, lógico que sairia diferente, porque você nunca vai planejar as coisas como elas vão acontecer. Vai sair sempre diferente. O yoga nos fala sempre para a gente tentar viver na verdade. E o que seria, será isso também, né? O que seria essa verdade? Seria viver no equilíbrio. O equilíbrio é verdade. E é isso que toda a nossa existência nos mostra. Porque os acontecimentos ao nosso redor, eles são um equilíbrio entre os nossos esforços, as nossas ações e as ações do mundo externo. Então precisa, lógico, existir um esforço, mas precisa existir uma entrega. Esse é o ciclo natural do universo, esforço mais entrega. E você vai ver, vai ter que inevitavelmente, né, conviver com isso. E se você puder acrescentar a esses dois pontos, a confiança e a gratidão, tudo vai fluir melhor. Entrego, aceito, confio e agradeço. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho? Vamos nos conectar um pouquinho aqui entre a gente e com esse momento presente. E vamos repetir juntos. Eu farei tudo que está ao meu alcance para o meu progresso. O destino não está ao meu alcance. Eu não posso controlar os frutos das minhas ações, pois eles vêm de uma combinação de fatores internos e externos. Mas mesmo assim, eu seguirei tendo disciplina e seguirei buscando o que é melhor para mim. Namastê.